Viva! Muito boa tarde. Estamos aqui para os cumprimentar e para os acolher nesta sessão de mais um dia C, que é o dia das conferências e que é um dia hoje dedicado à bioética e vacinação infantil. A Ciência Viva vem organizando estas conferências do dia C nas últimas quintas-feiras de cada mês. E esta série é em colaboração com o Centro de Ética das Ciências da Vida. Mudei o nome. Eu acho que dê-nos mais 3 sessões e estamos prontos para o concurso televisivo, onde a Rosalia irá substituir com vantagem a Fátima Lopes e eu, o João Baião. Quem eu não poderia substituir é a nossa coordenadora desta sessão, digamos assim, a Paula Castanho. Se calhar todos nós seguimos, de vez em quando, uns mais do que outros, dependendo dos afazeres, o programa que tem na SIC Mulher, Retratos de Saúde. Portanto, temos aqui oradores que o professor conhece muitíssimo bem e que estamos muito felizes por estarem cá. Muito obrigado. Para este tema. Se repararem, a composição desta mesa, além naturalmente do moderador, com muita experiência dos problemas de saúde, é de facto, pretende corresponder às questões que se levantam numa matéria que continua a ser objeto de discussão. Uma das manifestações públicas foi há relativamente pouco tempo. Há um festival de cinema em Nova Iorque, que é organizado pelo, não é pelo Al Pacino, o outro amigo italiano. Quem? Robert De Niro. Robert De Niro. E aquele professor inglês que será falado certamente, que descobriu o autismo, mas que vai falar, a Graça vai falar sobre isso. Fez um filme. E o filme ia ser apresentado nesse festival. Ora, acontece que o Roberto De Niro tem uma criança com um problema de autismo e teve o bom senso de não autorizar a exibição desse filme, que ia aumentar ainda mais o barulho, o ruído e a confusão acerca desta matéria. Claro que o filme foi apresentado com grande sucesso noutro festival paralelo, mas isto é muito interessante, com as repercussões que isto tem. E, de facto, temos aqui um pediatra ilustre, que é o professor Filipe Almeida, trabalha no Escritório de Universidade do Porto, além de estar ligado à ética, nomeadamente ao nosso Conselho, pode cobrir 2 matérias, ética e a pediatria, o pensamento pediátrico, e depois temos a Czarina, pode-se chamar, da vacinação em Portugal, e de facto a autoridade reconhecida, que é a professora Graça Freitas, com muita prudência. Nestas coisas é preciso prudência, mas também com muita clareza e com uma argumentação científica muito sólida, que nos irá falar sobre toda a regulamentação desta matéria, que é sempre delicada, até por razões que se calhar são explicadas, os vários tipos de pressões que se recebem nesta área, nomeadamente a indústria, que está interessada sobretudo em vender vacinas, como se compreende. E depois, finalmente, a doutora Virgínia Calado, que eu não tenho o prazer de conhecer, ou que não tenho, nunca ouvi falar, mas que está à perspectiva de um sociólogo que olha de fora para dentro, mas que olha muitas vezes para a profundidade do dentro. E eu cada vez mais sou
um apologista da sociologia aplicada aos problemas de saúde e, portanto, em relação ao que ela vai dizer, eu tenho a maior curiosidade e penso que os meus, enfim, todos que estão nesta sala quererão saber parte da investigação que têm feito e como é que o país, que tem características culturais próprias, olha para este problema. Muito obrigado por terem vindo. Acho que vamos ter uma ótima sessão e, como sempre, a única coisa que posso aspirar quando estas sessões acabam é dizer para mim próprio que aprendi qualquer coisa. Muito obrigado. Muito obrigada. Paula? Convido então a Paula Castanho a subir ao palco e dizer, já agora, ainda uma última informação, é que durante toda a semana temos estado com atividades para o público sobre vacinação e temos mesmo uma coleção de cartazes que está ali na zona do átrio, onde podem apreciar os mais interessantes cartazes do início da vacinação em Portugal. Aliás, estiveram aqui a passar enquanto estavam sentados, mas podem ver lá fora. O palco é seu e dos convidados. Obrigada. E porque o professor Lobo Antunes já fez a apresentação inicial por mim, já me adiantou muito trabalho, eu peço então aos nossos convidados também para se juntarem a mim aqui no palco e para começarmos o nosso debate neste dia C, dedicado à vacinação, um tema que é tão pertinente e que, apesar de nós em Portugal já vamos com 50 anos de um plano nacional de vacinação, mas por incrível que pareça, as sociedades modernas, de certa forma, põem em causa, de alguma forma, a vacinação e também será um dos temas que queremos aqui levantar e, por outro lado, os países menos desenvolvidos não têm acesso à vacinação. Eu peço então aos três para subirem ao palco e para se juntarem a mim. A doutora Graça Freitas é subdiretora-geral de saúde, como todos sabem, coordena o Programa Nacional de Vacinação e preside a Comissão Técnica de Vacinação, para além de coordenar outros programas de controle de doenças transmissíveis. É a primeira a ter a palavra. Então dirijo-me diretamente. A doutora Virgínia Calado é investigadora e professora na área das Ciências Sociais, na Universidade do Minho, e vai ser, de certa forma, aqui o meu contraponto também em relação aos prós e contras da vacinação. Desenvolveu também a equipa um projeto, a Sociedade e Administração do Corpo, abordagens antropológicas. E o Dr. Filipe Calado é um médico pediatra muito conhecido, Almeida, perdão, Calado é a doutora Virgínia, e preside a Comissão de Ética para a Saúde do Centro Hospitalar de São João. Doutora Graça Freitas, vamos então ouvir o que tem para nos dizer. Então, muito boa tarde a todos e a todas, ou a todas e a todos. Queria cumprimentar, se me permitem, especialmente e primeiro o professor Lobo Antunes. Depois, obviamente, os meus colegas de painel, a professora Virgínia, o professor Filipe, a doutora Paula, e dizer-vos que é com muita satisfação que aqui estou e que vou tentar cumprir rigorosamente o meu tempo à risca, porque estamos aqui para debater questões muito importantes e apesar do senhor professor ter sido muito amável para comigo e me ter dado um título muito pomposo, eu só sou uma pessoa que trata, enfim, de que as vacinas sejam administradas da forma mais segura, mais eficaz e com maior qualidade ao maior número possível de crianças em Portugal, porque acredito verdadeiramente que as vacinas dão saúde. E, portanto, esse é o meu papel, tem sido a minha missão. Muito obrigada por um título honorário que eu não mereço de todo. E eu queria agradecer, nos 10 minutos que tenho, acho que vou gastar mesmo tempo a agradecer
é uma vasta equipa que na Direção-Geral me tem apoiado ao longo destes anos, às pessoas que a nível regional, dos hospitais, a nível local, dos centros de saúde, aos enfermeiros, aos pediatras que tanto têm trabalhado na vacinação, é uma comissão técnica de vacinação que reúne pessoas da ciência, pessoas de diversas áreas e que são nossos consultores, a muitos parceiros que temos tido, especialistas em diversas matérias nacionais e internacionais, àqueles a que eu chamo os amigos da vacinação, que são pessoas anónimas que nós não conhecemos, mas que vêm em defesa frequentemente da vacinação. O professor levantou agora a questão do Festival de Cinema, de personalidades internacionais que tomam, às vezes, enfim, partido a favor ou contra a vacinação, mas tem havido, de facto, muitos amigos da vacinação e, sobretudo, aos cidadãos. E os cidadãos, porque sem os cidadãos não há, de facto, programas nacionais de vacinação. Os cidadãos é que fazem esses programas, sejam os cidadãos cuidadores, os progenitores ou outros, sejam os cidadãos já adultos a exercer livremente a sua vontade de ser vacinados. E a questão que eu poria primeiro à Assembleia é, de facto, uma questão muito simples. Porquê é que as pessoas se vacinam? Porquê vacinar? E as pessoas vacinam-se porque os micro-organismos são mais antigos do que nós, são mais inteligentes do que nós, reproduzem-se com muito mais facilidade e provocam-nos dano, provocam-nos doença, provocam-nos morte e alteraram profundamente a história da humanidade. E quando eu digo alteraram, continuam a alterar, porque apesar de tudo continuam a aparecer novas doenças e doenças que nunca desapareceram em certas zonas do globo. Se nos lembrarmos e se virmos esta imagem, isto é o tétano retratado num quadro de 1809, mas é um recém-nascido com tétano há poucos anos. E depois eu pus aquela imagem dos pregos, porque os pregos ensombraram a minha infância. As nossas mães, as pessoas mais antigas lembrar-se-ão disso, tinham muita ideia de que, de facto, um prego podia introduzir em profundidade a bactéria, o esporo que provocava o tétano e, portanto, os pregos eram muito temidos pelas famílias. E, pelo menos na minha família, eles deram cabo de uma parte da minha infância porque não só me picava, magoava com um prego, porque brincava na rua, era dessa geração, como a seguir havia um tratamento muito cruento, que era pôr azeite a ferver no sítio da ferida, creio eu com a fezada de que matariam a bactéria, e a seguir à história do azeite. Portanto, já tínhamos levado uma picada do prego, o azeite ainda vinha uma palmada por nos termos picado. E, portanto, foi com grande alegria, diria mesmo com alvoroçada alegria, que aos 7 anos de idade, ao sítio recôndito onde eu vivia, chegou a vacinação antitetânica, porque livrei-me de um pesadelo dos grandes. E, portanto, é essa parte da minha vida, mas que retrata uma realidade muito triste e que em Portugal se assistiu até 1965, até a existência do Programa Nacional de Vacinação, por dia adoecia em média um português com tétano. Muitos deles eram crianças, mas também muitos adultos, e a maior parte morriam nessa altura. E, portanto, era uma doença tristíssima, e para a qual havia uma vacina eficaz e segura. E essa é ainda a pior crueldade, é que já havia vacina quando esta criança adoeceu. Depois, uma outra doença que marcou a história do século XX, a poliomielite, que deixava sequelas terríveis, era conhecida como a paralisia infantil. Temos ali uma criança que tem paralisia de ambos os membros, e aquela imagem que vemos ali chama-se um pulmão de aço e era o ventilador que havia na altura. Os ventiladores eram assim, portanto está uma criança com paralisia dos músculos respiratórios a ser ventilada dentro desta máquina horrível, onde ele passava dias, semanas até, e esta é uma imagem da década de 60 já na Califórnia de uma grande epidemia de poliomielite. A poliomielite foi na década de 50 um dos grandes terrores nos Estados Unidos, de tal maneira que quando os americanos foram inquiridos há pouco tempo num estudo,
referiam como principal medo um ataque nuclear e depois, quase execo, eu já não lembro qual é que ficou em segundo e qual é que ficou em terceiro, o comunismo e a poliomielite. Portanto, façam a ideia do que a poliomielite assustava as pessoas naquela altura. E, portanto, a vacina foi descoberta no ano em que eu nasci. Portanto, a vacina foi descoberta na década de 50. Estas duas doenças eram, de facto, doenças pesadas, com grande burden, e foram-se descobrindo vacinas. Portanto, do que eu disse, as vacinas protegem do sofrimento e da morte, melhoram o bem-estar e a saúde dos povos, e isto é muito importante. Há um valor acrescido na vacinação em relação à sociedade, não é só um valor individual, é um valor coletivo. Contribuem para a eficiência e sustentabilidade dos serviços de saúde e são, obviamente, um fator de desenvolvimento. Para mim, que defendo as vacinas, são um direito e são um dever. E há um facto que é incontornável. Sempre que emerge uma doença infecciosa, logo o desejo seguinte é que exista uma vacina. Foi assim com a SIDA, foi assim com o Zika, foi assim com o ébola, é assim com qualquer doença infecciosa emergente. Aparece a doença hoje, amanhã toda a gente quer ter uma vacina. Depois eu pus aqui esta imagem, porque acho que às vezes vale a pena recordar certos episódios. Esta senhora era uma senhora britânica, inglesa, portanto era casada com o embaixador britânico na Turquia e foi uma mulher muito à frente no seu tempo, chamava-se Lady Mary Montagu e chegou à Turquia, tornou-se turca praticamente e portanto a imagem que vêem do lado esquerdo era a imagem dela enquanto súbdita de Sua Majestade a Rainha de Inglaterra e aqui enquanto mulher do embaixador na Turquia. E esta senhora, quando chegou à Turquia, viu que eles utilizavam uma técnica que consistia em passar material da varíola de umas pessoas para as outras para tentar impedir a doença. Esta técnica chamava-se variolização e ela tentou introduzi-la no Reino Unido, portanto, a antecessora da vacinação. No entanto, o facto de ser mulher e de ser considerada muito exótica para o seu tempo deu-lhe muito pouca credibilidade científica e foram precisas várias dezenas de anos para que finalmente um médico muito prestigiado e muito solene que tivesse conseguido convencer, enfim, os seus compatriotas a utilizar a técnica da variolização. Bem, e agora chegamos a Portugal. Portugal em 1965. Nesta altura, um grupo de ilustres médicos, entre eles a doutora Maria Luísa Vanzeler, que foi a única mulher diretora-geral da saúde, chegaram à conclusão que o panorama epidemiológico das doenças evitáveis por vacinações específicas em Portugal metropolitano de há muito que nos colocava em situação desprimorosa em relação aos restantes países da Europa. Portanto, nós estávamos atrasados em relação aos países com que nos comparávamos. E que, apesar de tudo, os serviços de saúde vinham tentando melhorar aquele deplorável quadro nosológico responsável pela morte e sofrimento de tantas das nossas crianças. Mas os resultados obtidos eram diminutos, dadas as extraordinárias dificuldades de se imunizarem a tempo, portanto, antes que a doença os atingisse, os grupos etários suscetíveis àquelas doenças. Portanto, era um drama. Já existiam algumas vacinas, existiam pelo menos 6 vacinas na altura, mas, apesar de tudo, os portugueses estavam fracamente vacinados. E então, em 65, o Ministério da Saúde e Assistência empenhou-se na realização de um Programa Nacional de Vacinações suscetível de vencer certas doenças. E agora uma coisa muito importante, deseja-se que esta prática, já hoje seguida pela generalidade das famílias dotadas de maiores meios, seja posta ao alcance de toda a população das cidades e dos campos. Portanto, havia aqui uma assimetria social, uma assimetria entre a ruralidade e a urbanidade e, portanto, haviam 2 mundos distintos, um que já se podia proteger contra diversas doenças e outro que não tinha essa capacidade. E é assim que no dia 4 de outubro nasce o primeiro Programa Nacional de Vacinação. Ele nasce com uma campanha contra a polio, que era aquela doença terrível que vocês viram, a paralisia infantil, e que tinha uma coisa ótima, a vacina era oral, e era, apesar de precisar de rede de frio, podia-se dar umas gotinhas, e era relativamente mais simples do que usar seringas e do que injetar. E fizeram uma proeza, isto dava para nós ficarmos aqui horas a falar de como é que foi a história desta campanha de vacinação,
porque tiveram a inteligência de repescar todas as crianças até aos 9 anos de idade. E em 2 anos, naquele tempo, vejam bem, com um serviço de saúde incipiente, eles conseguiram inocular mais de 3 milhões, dar mais de 3 milhões de inoculações, o que é um feito absolutamente histórico. Quando nós agora dizemos que vacinamos 1 milhão contra a meningite ou uma coisa qualquer, eu lembro-me sempre dos 3 milhões contra a pólio. Toda a sociedade participou, os párocos tocavam o sino, chegavam as carrinhas do Ministério da Saúde da altura, com os enfermeiros, com os médicos, vacinavam. Portanto, as pessoas que se lembram disto, acho que foram momentos verdadeiramente memoráveis. Eu tive a sorte de conhecer pessoas que participaram nesta campanha e por isso quero aqui deixar o meu testemunho a quem foi capaz de, em 2 anos, num país como o nosso, vacinar, fazer mais de 3 milhões de inoculações e depois vamos ver os resultados. Isto é muito maçador, mas eu vou dizer muito rapidamente. Porque isto é o Programa Nacional de Vacinação Português. É universal, é voluntário, ao contrário do que se pensa, e gratuito para o utilizador. É acessível, tem um financiamento próprio, é gerido nacionalmente, é descentralizado, é aplicado sobretudo, mas não é exclusivo, pela rede pública. Tem postos permanentes de vacinação, que agora não se chamam assim, mas na altura chamavam-se. Promove a equidade, tem um forte suporte referencial científico, é traduzido em esquemas vacinais e recomendações que são uma espécie de receita universal, dão acesso em tempo útil a vacinas de qualidade, seguras e eficazes, com valor para a saúde pública, é promovido através de um plano de comunicação, é apoiado pelos médicos, aplicado pelos enfermeiros e aceito pelos cidadãos. E isto não fui eu que disse. Isto disseram os criadores do programa há 50 anos, o que eu acho que é extraordinário. E disseram de forma mais bonita do que esta aqui é resumida. Portanto, o programa nasceu assim, robusto, saudável. A única coisa que mudou nestes anos todos foi o financiamento. O programa começou por ser financiado pela Fundação Carlos Gulbenkian, que financiava muitas coisas na área da saúde em Portugal, e outros mecenas, mas rapidamente passou a ser financiado pelo Orçamento de Estado, ou seja, por nós, e portanto é assim que ele agora é. Esta é a grande diferença. Os grandes princípios já lá estavam. Obviamente, houve 3 coisas também que nunca mudaram neste programa, foi a ética, o rigor e a confiança. A confiança dos profissionais e a confiança dos cidadãos na vacinação. Deste lado esquerdo estão os parceiros que fazem estas coisas todas, a advocacia, os estudos, a coordenação, as normas, as orientações, a comunicação. E uma coisa muito importante que este programa teve, que raramente se fazia em Portugal, monitorização e avaliação. As senhoras enfermeiras faziam assim 4 risquinhos verticais e um risquinho horizontal. Queria dizer que tinham dado 5 vacinas. E com aquilo faziam coberturas de vacinação. Chamava eu, em 1996, quando tomei conta do programa, há 20 anos, a estatística do pauzinho. O certo é que, quando apareceram os computadores, os números eram absolutamente sobreponíveis. E, portanto, seja uma tecla ou seja um risquinho, o que interessa é ficar o registro. Este programa sempre foi avaliado. E aqui está, agora já com tecnologias modernas, coberturas para todas as vacinas nas idades apropriadas à volta dos 95 ou mais. Uma coisa muito interessante, 43 países na Europa tiveram surtos de sarampo por causa das baixas taxas de cobertura, também devidas ao doutor inglês, de quem eu não vou dizer o nome, que falseou um estudo, cometeu uma fraude e levou a que muita gente até hoje não se vacine contra o sarampo, a parotidite e a rubéola. E, nessa altura, Portugal, porque tem boas coberturas vacinais, não teve, de facto, surtos, foi há 2 ou 3 anos, e esta é a imagem de uma campanha na Suíça a favor da vacinação contra o sarampo, em que várias pessoas, em várias circunstâncias, foram fotografadas porque estavam impedidas de concretizar um ato positivo da sua vida por estarem com sarampo. Obviamente isto é uma imagem, mas é uma imagem de uma noiva com um ar muito aborrecido porque está com sarampo. Aqui a vacina contra o vírus do papiloma humano, com coberturas altíssimas, que são habitualmente as maiores a nível global e que nos orgulham também muito. E aqui a prova imunológica, a prova serológica de que, de facto, as pessoas vacinadas estavam imunizadas. O tétano é uma doença que não dá imunidade, a doença natural não dá imunidade. E, portanto, quando se tirou sangue em 2001 e 2002 para um inquérito serológico nacional,
em que fomos ver a percentagem de pessoas, já depois do programa, que tinham imunidade contra o tétano, e como vocês veem, os intervalos de confiança são muito pequenos, e isto está quase nos 100, quer dizer que estas pessoas foram vacinadas mesmo. E, finalmente, a prova dos 9, que é o que nós queremos. Nós não queremos vacinar, nós não queremos imunizar, nós queremos evitar doenças. E aqui está a pólio. A pólio, graças àquela campanha, desapareceu praticamente num ano, mantiveram-se aqui ainda alguns casos, e isto é um surto numa zona muito pobre da Ilha da Madeira, que infelizmente não foi vacinada. E foi o último surto de poliomielite em Portugal. Depois disso não mais aconteceu nenhum surto, e o último caso ocorreu em dezembro de 1986 e foi notificado em 87. Contribuímos para um feito que foi único na história da humanidade, que foi em 1980 a erradicação da varíola, que era uma doença também terrível, portanto, se houver médicos ou enfermeiros na sala, sabem quão terrível esta doença também era. Contribuímos também para que no dia 21 de junho de 2002 a Europa fosse considerada polio-free, e a semana passada, pela primeira vez também, alcançamos a nível mundial, se calhar, os valores mais baixos de sempre em relação à poliomielite. Podem ainda vir a ser notificados novos casos, isto pode ser prematuro, mas pelo menos estamos no bom caminho também para erradicar a doença. Basicamente, em Portugal, temos uma doença erradicada, que é a mesma para todo o mundo, que é a da varíola, 5 doenças eliminadas e 7 doenças controladas graças à vacinação. Para terem uma ideia, estas 4 doenças, na década antes do início do PNV, originaram 5.271 óbitos, o que dava uma média de 530 mortes por ano, quase todas crianças, e depois uma das últimas à toa, 25 mortes, quase todos adultos com tétano. É óbvio que o Programa Nacional de Vacinação beneficiou de uma coisa muito importante, que é o país ter um Serviço Nacional de Saúde e uma boa rede de cuidados, e, portanto, é uma âncora forte para o programa. Mas temos desafios, nada disto é conquistado e nada disto se faz sem trabalho, e muito trabalho mesmo. O primeiro grande desafio é a existência de vacinas com qualidade, seguras e eficazes, em quantidade e em tempo útil. Porque se algumas querem vender vacinas que se calhar não são muito importantes, dada a epidemiologia das doenças nos respectivos países, há vacinas que são escassas para os quase 7 bilhões de habitantes do planeta. E, portanto, é um desafio muito grande, em certas circunstâncias, obter vacinas com aquelas características que eu ali vos disse e das quais nós não abdicamos. E o princípio de que nós não abdicamos é mesmo o da segurança, porque depois de termos atingido os níveis que atingimos em termos de eficácia, a segurança é o primado em termos de vacinação. E, portanto, o outro problema, já aqui foi referido, é a adesão à vacinação. Portanto, é a possibilidade que as pessoas têm de se poder vacinar, mas não o fazerem. E há aqui uma coisa que parece paradoxal. Por um lado, há uma imensa pressão para introduzir vacinas. Já foi aqui dito, da indústria, mas também dos mídia, dos cidadãos em geral. Há uma vacina nova, as pessoas querem a vacina nova no programa no dia seguinte. E, independentemente da epidemiologia da doença, do custo-benefício, tudo isso, nem sequer entendem porque é que a gente leva 2, 3, 4 anos a estudar estas questões. Pressionam-nos imenso, mas então ainda não estudaram, ainda não viram, ainda não tiveram tempo. Às vezes é mesmo preciso tempo para estudar e para ver como é que as coisas são. Por outro lado, há movimentos de hesitação e resistência à vacinação por variadíssimos motivos, religiosos, filosóficos, o que se queira, mas por uma coisa muito importante, que é a inversão da percepção do risco. As pessoas antes tinham medo das doenças, quer fossem os cidadãos comuns, quer fossem os profissionais de saúde, os médicos e os enfermeiros. E hoje em dia estas doenças desapareceram das nossas sociedades. E quando eu às vezes digo, mas então e a difteria? E tem medo da difteria? As pessoas olham para mim e perguntam, mas difteria, o que é difteria? Ninguém sabe o que é difteria. Sarampo também ninguém sabe, nem ninguém viu. Poliomielite, 2 pessoas disseram há uns dias que têm 2 tias-avós com sequelas de poliomielite. Mas, de facto, são doenças que não são nossas contemporâneas. E, portanto, são estas questões que põem, enfim, não em causa, mas que nos causam desafios para manter a continuidade e a sustentabilidade do programa de vacinação. Só para terminar,
O que acontece neste momento é que há um contínuo de pessoas entre aquelas que aceitam todas as vacinas sem hesitar, grande procura, exigem mesmo ter vacinas, e depois aquelas que recusam de todo vacinar-se. Destas que recusam, algumas são passivas, outras são ativas, ou seja, algumas tornam-se elas próprias membros de movimentos anti-vacinação. Aqui pelo meio há tudo, as que aceitam com dúvidas, as que recusam com dúvidas, as que hesitam, as que se atrasam, as que são complacentes em relação ao assunto, portanto, há de todos os géneros. Bem, para terminar, e voltando à pergunta inicial, eu vou ler o que disse o Nelson Mandela, que a imunização é uma história de sucesso para a saúde pública. As vidas de milhões de crianças foram salvas, milhões tiveram a possibilidade de viverem vidas saudáveis, mais longas, maiores hipóteses de aprenderem, brincarem, lerem e escreverem, de se deslocarem livremente, sem sofrimento. E agora, apesar de tudo, e podendo, não sei se isto é politicamente correto, se é impoliticamente correto, não quero saber, a senhora Hillary Clinton, não sei o que é que lhe vai acontecer politicamente, mas sei que ela é avó e faz parte do movimento que se chamou as Avózinhas da América. E disse ao seu opositor, que é contra as vacinas, acho eu, uma coisa do género, mas eu não sei quais são as dúvidas dele. Isto é assim, o sol é brilhante, a terra é redonda e as vacinas fazem bem. Qual é a dúvida? Bem, portanto, estamos neste ponto entre os que defendem e os que não defendem a vacinação. Este senhor disse, nesta altura, em 1853, que a vacinação provavelmente era a descoberta mais importante da história da medicina. Enganou-se, porque a descoberta mais importante foi a água potável. E eu costumo dizer muitas vezes, se nenhum de nós admitiria hoje abrir a torneira, encher um copo de água para beber de manhã e dar com a água não potável, como é que nós vamos poder admitir um dia não ter vacinas e ter novamente surtos de sarampo, surtos de difteria, surtos de poliomielite, epidemias de tosse convulsa ou o que for. Portanto, acho que temos é que zelar para ter boas vacinas, vacinas seguras e as vacinas de que precisamos em função das necessidades e da epidemiologia do país. Muito obrigada pela vossa atenção. E depois desta tão clara abordagem da doutora Graça Freitas, para tentarmos perceber então porque é que existe tanta resistência à vacinação do ponto de vista sociológico, a doutora Virgínia Calado vai então usar da palavra e vai deixar-nos seguramente aqui uma outra fase da moeda. Boa noite a todas e todos. É com muita satisfação que estou aqui. Agradeço o convite que me foi dirigido pela Ciência Viva, através da Inês Oliveira e do Gonçalo Praça. Cumprimento também os meus colegas de painel. E esclareço também, eu não sou professora na Universidade do Minho, estou ligada ao Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Não sou socióloga, sou antropóloga. A razão pela qual eu estou aqui não é tanto porque seja uma especialista na área da vacinação, que não sou, mas porque participei em tempos num projeto que tinha a ver com a vacinação. Esse projeto foi um projeto que foi desenvolvido entre 2007 e 2010, foi coordenado pela Manuela Ivone Cunha e intitulou-se A Vacinação, Sociedade e Administração do Corpo, abordagens antropológicas. Este projeto deu depois lugar a um livro que foi, entretanto, publicado e que se chama Razões de Saúde, Poder e Administração do Corpo. A minha participação neste projeto teve a ver com o facto de, na altura, eu estar a fazer
pesquisa para doutoramento que tinha a ver com as práticas e representações sobre a macrobiótica, e na altura eu constatei que havia vários indivíduos que não vacinavam os filhos e, portanto, esta circunstância acabou por fazer com que eu participasse também neste projeto. Para este projeto, neste projeto participaram Maria José Casanova, que trabalhou sobre a questão da vacinação entre os ciganos, a Mónica Saavedra, que já tinha feito um trabalho de mestrado sobre a questão da vacinação, um trabalho bastante extenso e que deveria ser publicado. É um trabalho que tem como título A Cultura das Vacinas, e onde ela analisa a questão não da resistência, mas do consenso vacinal que se observa em Portugal. Participaram também neste projeto a Manuela Ivone e o Jean-Yves Durand, que fizeram entrevistas aprofundadas junto de indivíduos que tinham decidido não vacinar ou vacinar de forma seletiva os filhos. E eu começaria, portanto, no conjunto deste trabalho que foi realizado, começaria precisamente pelo trabalho da Mónica Saavedra, em que ela refere que, de facto, junto dos centros de saúde não é possível observar uma resistência à vacinação, mas sim uma grande adesão, e que esta aceitação da vacinação ela foi conseguida através de várias dinâmicas sociais que implicaram muitos atores, Estado, sociedades científicas, indivíduos. Portanto, é todo este conjunto que permite que haja um grande consenso em torno da vacina. A vacinação ela é também analisada pela Mónica Saavedra como um instrumento de regulação usado pelo próprio Estado, um instrumento de regulação, de controle e de conhecimento da população. E se nós atendermos, portanto, a todas estas questões, veremos que existe faz todo o sentido analisar a vacinação do ponto de vista antropológico, porque quando estamos a falar da vacinação, estamos a falar de dinâmicas sociais, de processos sociais. No caso da Mónica Saavedra, ela observou sobretudo uma grande adesão. No meu caso particular, eu encontrei oposição à vacinação. E essa oposição à vacinação tem a ver com o facto de se acreditar em diferentes formas de perspectivar o mundo e a realidade, e tem a ver também com todo um conjunto de informação que circula sobre a vacinação, alguma dela produzida por médicos e por cientistas, e que faz com que, por vezes, haja dúvidas relativamente a algumas vacinas e relativamente ao facto de se devem ou não vacinar os filhos. No caso de alguns dos indivíduos que seguiam a macrobiótica que eu entrevistei, algumas das razões pelas quais decidiam não vacinar os filhos tinham a ver com agressões que eram provocadas e que não eram absolutamente necessárias, tinham a ver com o risco de alergias que as crianças podiam sofrer. Tinha a ver também com a suposta exposição a algumas doenças, tinha a ver com a possibilidade de desenvolver e de as crianças terem doenças com o autismo. Portanto, era todo este conjunto de medos e de receios que alimentava estas posições sobre a vacinação. Mas eram medos e receios que não provinham apenas de uma forma específica de pensar o mundo e a realidade, mas
que tinham a ver também com alguma da literatura científica que, entretanto, iam obtendo. É de notar que a questão da oposição à vacinação, ela não é recente, ela vem já desde o século XVIII, e no século XIX também foram criadas várias associações anti-vacinação sistemática. E aqui há que distinguir também entre aqueles que recusam a vacinação por razões de ordem filosófica, religiosa, e aqueles que recusam a vacinação de uma forma seletiva, ou seja, aceitam vacinar-se contra algumas doenças, mas não em relação a todas, porque julgam não estar expostos a todas essas doenças. Portanto, o que nós encontramos não são indivíduos que tenham pouca cultura científica e pouca instrução e porque aderiram a um determinado sistema filosófico e religioso, não vacinam os filhos. Não é isso que encontramos. Entre os entrevistados pela Manuelle Yvonne e pelo Jean-Yves Duran, aquilo que eles verificaram é que aqueles indivíduos que se opunham à vacinação sistemática, todos eles tinham um curso superior e, portanto, as decisões relativas à não vacinação tinham a ver com a exposição que achavam, que entendiam que as crianças tinham em relação a determinada doença. Portanto, a oposição tinha a ver com algumas vacinas específicas que julgavam que podiam causar maiores problemas, mas, portanto, não se tratava de forma alguma de indivíduos sem instrução e sem cultura científica. Do que se tratava era de indivíduos bastante ativos, de interlocutores que no centro de saúde queriam saber mais sobre as vacinas, queriam mais informação e nem sempre tinham acesso a ela. E digamos que estes indivíduos não estavam a rejeitar o Sistema Nacional de Saúde nem a vacinação. O que eles gostariam de ter era a possibilidade de fazer escolhas mais informadas e de ser também mais esclarecidos em relação a muitas das dúvidas que tinham. Há aqui que chamar a atenção também para um aspecto que tem a ver com a relação entre os pares, tem a ver com a relação que muitos destes indivíduos tinham com outros dentro do mesmo grupo social e, portanto, que a comunicação entre estes indivíduos muitas vezes alimenta também as suas posições, que para eles não são posições infundadas, são posições que resultam, portanto, todo este conjunto de informações que vamos recebendo. Ainda a propósito da oposição à vacinação e dos movimentos de oposição, é de notar que houve grandes reações, tanto no Reino Unido como em França, relativamente à vacinação obrigatória e compulsiva. A imposição da vacinação é que foi a causadora de muita da oposição, entretanto, gerada. E esta imposição deu lugar a grandes discussões que tinham a ver com o corpo individual e com o corpo social, que tinham a ver com a liberdade individual e com os interesses coletivos. E uma das razões porque a vacina também não foi considerada obrigatória, teve a ver com o respeito das liberdades individuais, com respeito pelo livre desenvolvimento da personalidade. Portanto, são também estes argumentos que pesam para justificar o facto de a vacinação não ser obrigatória.
Recentemente tem-se afirmado que este tipo de decisões, como decisões que têm a ver com a não vacinação, podem colocar em causa a imunidade de grupo. E não sei se este é um alerta para que se relance de novo o debate sobre a obrigatoriedade ou não obrigatoriedade da vacinação. Mas há questões que se colocam a partir daqui que têm a ver com estas fronteiras entre corpo individual e corpo social. O que todas estas observações também fizeram com que se considerasse foi que teve a ver com esta condição dos sujeitos envolvidos, que é a condição de sujeito político. Portanto, nesta relação que estes opositores de em relação a alguns tipos de vacina têm, nesta oposição eles querem uma relação com o Estado, mas uma relação com o Estado que seja mais aberta e que permitam uma maior informação, que permita um esclarecimento relativamente às suas dúvidas. E isso eles não encontram nos centros de saúde. E para não ocupar muito mais tempo, eu fico por aqui e dou a palavra, então, ao Filipe. Obrigada. O Dr. Filipe Almeida, Presidente da Comissão de Ética para a Saúde do Centro Hospitalar de São João, vai aqui dar-nos também mais umas pistas para logo de seguida abrirmos então o debate sobre esta questão da vacinação. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Compreenderão que não me perca muito em cumprimentos, mas devo-vos, de facto, a quem me convidou e a quem me deu a indicação para estar. O Sr. Professor Lobo Antunes, que me convidou, disse no dia 28 está a falar sobre vacinação e bioética e vacinação. Mas estou aqui com muito gosto. Vou tentar não demorar muito. Já percebemos, de facto, estamos perante uma das maiores conquistas da saúde pública, milhões de vidas salvas, mas também qualidade de vida ganha. Isto tudo não é fácil de contabilizar, mas qualidade de vida ganha. E estamos a falar de uma prioridade numa medicina que hoje cada vez vem mais aposta na prevenção, onde a pediatria naturalmente dá cartas nas especialidades. Depois de um decreto-lei de 62 que tornou obrigatória a única obrigatoriedade que tivemos, mas que hoje está de tal forma em desuso que praticamente não existe, temos então vacinas que, não sendo obrigatórios, aparecem como uma recomendação, uma fortíssima recomendação, mas que nos deixa aqui espaço para, posso fazer, mas podendo, faço, não faço, devo, não devo. Bom, é aqui que surgem as questões da bioética, perante a afirmação de um princípio de uma autonomia, mas que autonomia, uma autonomia que tem naturalmente a ver com o exercício individual, mas que na vacinação infantil se prende com um exercício sobre terceiros, não sobre o próprio. E que se contrapõe à necessidade de uma proteção, também ela individual, para o meu filho, mas também para uma população de risco, como aqui vimos. E, portanto, começam aqui a emergir tensões que não são de fácil discussão por vezes, embora me pareça que a ética, como uma disciplina de reflexão que nos convoca a refletir sobre o nosso agir, chama-nos desde logo a atenção para a necessidade que eu tenho de perceber que tenho que saber agir comigo próprio, responsabilizando-me, portanto, perante mim, com os outros, e uma responsabilidade que é minha também para com o grupo onde vivo. E aqui aparece logo esta questão que foi aqui já disputada, que é a minha responsabilidade perante o grupo. Ela, naturalmente, sendo uma expressão do saber, a biótica tem esta questão importante, implícita, que implica a dimensão do ser do agente. Eu sou responsável pelas minhas decisões e na vacinação infantil isto vai ganhar seguramente grande importância. Muito rapidamente, a principiologia de Bosch and Children's começa por uma afirmação muito forte de uma autonomia glorificada, como hoje nos dizemos, que temos que perceber no contexto histórico em que aparece como grande contraposição a um paternalismo excessivo que retirava de cada um a possibilidade de tomar decisões. Bom, mas os europeus trazem agora uma nova visão de uma autonomia que dizem não, a autonomia não é de facto o direito que eu tenho de tomar decisões, é uma oportunidade que me é dada de tomar boas decisões. E reclamando também para esta principiologia, além destas máximas em função da dignidade,
uma grande atenção ao princípio da vulnerabilidade. De facto, nós médicos, nós profissionais de saúde, nós pais, temos nas mãos, quando falamos de vacinação infantil, algo que é do mais vulnerável. Bom, para a bioética que isto significa, reclama a atenção prioritária aos mais ameaçados no respeito pela sua autonomia, pela sua dignidade, pela sua vulnerabilidade. Na relação médico-doente habitual, nós temos de um lado o médico, do outro lado, enfim, não é talvez de um lado um contra o outro, mas enfim, uma relação de exclusividade, eu e tu, que em pediatria se triangulariza com a presença do pai e da mãe. O pai e a mãe não estão ali porque eu permito, porque eu concedo, porque me dá jeito. Estão porque são o eu relacional do filho. Portanto, estão por direito próprio, mas é um direito que naturalmente lhe traz também responsabilidades. E o desafio da autonomia é exatamente pensarmos qual é o seu fundamento e o seu sentido e percebemos que quando um adulto exerce a autonomia sua, pensando no exercício para si, quando está a exercer a autonomia do filho, tem que não poder esquecer-se que este é um exercício fiduciário, ou seja, tem que procurar a realização, a concretização do bem do filho, que não é necessariamente coincidente com o seu próprio bem. E aqui levanta-se naturalmente algo de importante em termos de responsabilidade, porque este respeito máximo pelos mais vulneráveis, que pedem de facto maior exigência da qualidade da atenção e do cuidado, levanta aqui uma grande questão de responsabilidade. Responsabilidade que, no máximo, Levinas nos diz, eu, perante os vulneráveis, posso ter-me responsabilizar perante a tua própria responsabilidade. Naturalmente que eu tenho responsabilidade pelo meu filho, mas não posso esquecer aquilo que hoje já aqui cruzou transversalmente. Eu sou também responsável pelo universo pediátrico a que o meu filho pertence. E sou, nesta provocação de Diego Gracia que me diz, o exercício da amizade entre nós é um dever, porquanto os outros não me são estranhos morais. E nessa medida e nessa perspectiva é que eu sou também responsável pelo grande universo a que o meu filho pertence, porque os outros não me são indiferentes, os outros não são de mim estranhos morais. Claro que emerge aqui rapidamente, mas afinal qual é o melhor bem para a criança? Quem tem o direito de o declarar são são os pais, são os juízes, são os médicos. E que metodologia adotar na eventualidade de haver aqui conflitos? Penso que estaremos hoje todos tranquilos perante esta noção de que os pais deixaram de ser aquilo que, na verdade, nunca deveriam ter sido, proprietários dos filhos. Os pais têm deveres para com os filhos. Os filhos, sim, poderão ter direitos que poderíamos depois discutir. Isto coloca-nos neste balançar entre direitos e liberdades que caracterizou muito o século passado, para um desafio de correspondência de deveres a direitos e de responsabilidades a liberdades que caracteriza o nosso século e pelo qual nós temos que estar naturalmente e seguramente atentos. Responsabilidade desde já pela proteção da vida, para a qual a questão da informação é máxima e é crucial. Eu penso que algumas das questões que podem surgir nesta discussão ética sobre as vacinas, passa muito por questões de informação que não sejam devidamente cuidadas. Informar em medicina o que não é e o que é. O professor João Lobo Antunes dizia-nos um dia destes que muitas vezes somos o primeiro médico a ser procurado, mas já somos a segunda opinião, porque a primeira já é a net. De facto, nós temos que explicar. Temos que explicar aquilo que os pais são capazes de procurar na internet, a descida enorme, desde que se implementaram as vacinas, das incidências das várias doenças. Isto naturalmente tem que se dizer, e é fundamental que se diga da pneumocócica, mas há qualquer coisa mais que tem que ser feito também. Há qualquer coisa mais que sou eu que tenho que descobrir o que é que cada pai e cada mãe, cada responsável pela criança que tenho em mãos, precisa de saber para tranquilizar os seus medos, garantir a segurança e a sua confiança. Porque isto é o pressuposto de um consentimento informado que nós não discutimos nas vacinas, porque está de tal forma enraizado que toda a gente, não é necessário consentimento escrito, como sabem, mas de qualquer das maneiras vale a pena percebermos que mesmo este consentimento, que é um consentimento indireto e, portanto, não escrito, muitas vezes até por omissão, é um consentimento que, mesmo não sendo expressado, deve existir do ponto de vista da consciência dos pais como alguma coisa que assenta no conhecimento de que se trata de um exercício de liberdade, mas que acontece necessariamente num diálogo humano, no qual eu participo de forma comprometida. Temos às vezes a noção de que o consentimento é respeitar em absoluto a autonomia dos doentes e, portanto, ficas com a informação, eu vou tomar um café, quando vier decides e eu respeitarei em absoluto a tua decisão. Isto não é uma forma de respeitar a autonomia, isto é provavelmente uma forma de abandonar os nossos doentes no seu processo de construção da decisão. Então, esta noção de informação é necessária
e é-me exigida partilhar com os meus doentes para que um consentimento que seja ainda não expresso por escrito, ou seja de forma tranquila assumido. E, portanto, mais do que propriamente querermos que o pai e a mãe nos digam eu consinto, eu deixo que faça lá isso, nomeadamente as vacinas, faça lá a vacina aos meus filhos, não. Eu percebo que está em causa o bem do meu filho e, portanto, é assim que devemos fazer. Isto transforma alguém que deixa em alguém que quer e, portanto, que é agora um aliado terapêutico. Isto faz uma diferença total entre o resultado de uma terapêutica ou de uma prevenção, uma adesão que naturalmente se expressa de forma muito mais intensa quando passa a ser um aliado terapêutico. Nós, nos tratamentos, percebemos que a importância da medicação, a importância da máquina é extremamente importante. Mas em qualquer processo terapêutico, prescritivo, para além desta dinâmica, há uma outra relação terapêutica pessoal que é fundamental para a adesão terapêutica, para valorizar, para empenhar, para tornar mais objetiva e mais eficaz a nossa terapêutica. Nós temos uma taxa enorme de cobertura vacinal. Deve-se a quê? Naturalmente ao esforço das autoridades, porque percebeu a dinâmica que era importante colocar no sentido de promover a saúde das pessoas. Também, porventura, porque, do ponto de vista até dos ganhos em saúde, até dos gastos, é ótimo, porque não se gasta muito dinheiro a tratar as doenças. Também dos profissionais de saúde, é evidente. Mas também, naturalmente, por aquilo que foi, e voltando àquilo que a doutora Graça há bocadinho dizia, no início, quando as pessoas tinham os filhos com poliomielite e tinham os filhos com as doenças que os vitimavam, que os deixavam com problemas de qualidade de vida para o futuro, facilmente aderiram de forma massiva. E, portanto, nós tivemos um êxito fantástico da vacinação, que agora tem alguns riscos, este próprio êxito, naturalmente. A melhoria dos índices sanitários pode levar a fazer esquecer um pouco isto e, portanto, pôr em causa aquilo que, de alguma maneira, é uma inércia. Vamos, toda a gente vai, portanto, eu também vou. Devemos cautelar um pouco esta inércia e esta tranquilidade de não temos que pensar nas questões. E, naturalmente, depois, os riscos de saúde pública que diminuídos. Tão elevada é a taxa de cobertura que, naturalmente, podem pensar, os riscos agora são pequenos, não há necessidade de o fazer. Eu diria, seguramente como muitos colegas, em 35, 36 anos de prática pediátrica, não me recordo de alguma vez de ter tido um pai ou uma mãe que tivesse recusado a vacinação. É apenas uma experiência, mas em 36 anos não me recordo. Recordo-me de uma mãe que apenas perante uma vacina, não me recordo qual era na altura, estava muito inquieta se o deveria fazer ou não, e ia procurar o meu sancionamento da sua recusa, que não obteve, e, portanto, a única possibilidade que eu tinha de dizer tenho um caso objetivo, até esse me desapareceu. Bom, será porque querem a maleficência dos filhos? Não creio. Aliás, isto estaria rapidamente posto resolvida pela questão hoje dos maus tratos, que seria impensável. Medos, penso que poderá ser aliado a uma desinformação e a dados de pseudociência, como já hoje aqui falamos, provavelmente a causa de algumas recusas, algumas dúvidas, alguns daqueles quadrantes, provavelmente muito pequenos, algumas franjas muito pequenas, que levam a pôr em causa a necessidade de vacinar. A importância, portanto, da informação na proposta vacinal sobre riscos, sobre benefícios, tentando promover uma cultura de compromisso com o bem pessoal, o bem individual, mas também com o bem comum de que somos devedores e que somos igualmente beneficiários, deverá fazer parte do nosso dia-a-dia, da nossa relação com os nossos doentes. Reparem, para quem eventualmente possa surgir com a dúvida, mas será que é necessário ou não? Isto tudo mostra claramente o que aconteceu quando se deixou de vacinar, pelas razões que já aqui percebemos, o sarampo. Claro que temos questões em aberto, as questões da indústria, a intervenção do Estado, os interesses desta indústria, que tem naturalmente legítimos interesses, mas também tem alguns que são ilegítimos. Nós temos vacinas que eu hoje, como seguramente a maioria dos pediatras, os pais pedem as novas vacinas, pedem. E às vezes é terrível ver os pais, quando têm que despender 90 € por cada dose das vacinas mais recentes, que se multiplica por 4, porque são 4 doses, ou por 2 vezes são gêmeos, ou, como a semana passada me aconteceu, com trigêmeos. Bom, temos que estar à espera 3 anos para que haja uma regulação do Estado, no sentido de que isto seja só regulado quando o Estado adquire a vacina para o seu Programa Nacional de Vacinação. Esta questão não tem a ver só com as vacinas. Vimos o que aconteceu com a hepatite C há bem pouco tempo. Mas porquê é que temos que esperar tanto tempo? Nós vimos há bocadinho que, a propósito da vacina pneumocócica, reparem, quando a taxa
de cobertura é muito elevada e a incidência, a prevalência baixa desta maneira, reparem, isto é feito à custa esta taxa, que aqui na altura penso que rondava os 80%, à custa do investimento dos pais. Do investimento dos pais. Pagavam vacinas caríssimas, mas fizeram-no de facto. E, portanto, esta questão de uma regulação do Estado nas dinâmicas de mercado deve ser, porventura, rapidamente acautelada e mais cedo acautelada. Estes mecanismos de proteção não devem surgir só quando é o Estado que tem que desembolsar o dinheiro. Quando verifica que há um investimento das populações no sentido de avançar para esta proteção, eu penso que compete ao Estado avançar rapidamente nestas medidas de proteção de mercado. Afinal, estava aqui, fui lá atrás buscar, mas tinha reproduzido aqui o mesmo diapositivo. Apesar de tudo, eu acho que vale a pena, ainda assim, fazer algum reforço da formação dos profissionais de saúde nos locais de vacinação. Não sei qual é a experiência noutras áreas, mas não é tão raro quanto isso perceber que quando os doentes, as crianças, vão ao centro de saúde fazer vacinações, que não estão no Programa Nacional de Vacinações, o tratamento para com esta vacinação fora do programa não é exatamente igual àquilo que tem a ver com o programa. Pergunta-se porquê? Mas foi ao médico, mas traz declaração. Bom, mas quando está no programa, uma semana depois, ninguém levanta obstáculos. Melhoria, algum aprimoramento desta formação, talvez valesse a pena pensarmos em... Depois temos esta questão que está em cima da mesa. Hoje não há vacinas do BCG. Bom, mas ainda há muito pouco tempo eu ouvia, escrito aí nos mídias, bom, não é necessário porque a prevalência é de tal forma baixa que não se justifica já fazer a tuberculose. Eu penso que este tipo de discurso pode ser contraproducente, porque isto pode depois reverter para outro tipo também de situações com outras vacinas. Nós temos que clarificar os conflitos de uma hierarquia de princípios éticos. Isto é feito naturalmente nas escolas, nas faculdades. Temos que provavelmente começar no secundário. É aí que isto tem talvez possibilidade de colher êxitos. Percebendo que autonomia, beneficência, vulnerabilidade, esta possibilidade de que, não sendo capaz de afirmar a minha autonomia, posso ser vexado e ferido de morte, obriga a uma proteção maior, um princípio de proteção acrescido, é provavelmente alguma coisa que temos que cultivar de forma mais assertiva na nossa escola. Escola que, como se recordarão, no secundário, quando se deram os Magalhães, retirou-se a filosofia. Talvez seja mais difícil hoje perceber um pouco esta hierarquização dos princípios da bioética por políticas desta natureza. Temos que recusar atitudes passivistas. Não vale a pena preocupar-nos, porque, de facto, as pessoas querem. Bom, querem, mas é preciso valorizar o porquê é que o querem. Desenvolver campanhas de informação que claramente acentuem os benefícios e clarifiquem os riscos pessoais e os riscos do grupo. Porque isto responde às questões de segurança dos pais, que poderão ser das questões mais fortes, penso que mais fortes e mais prementes do que as filosóficas ou até as religiosas. E depois eu acho que é necessário, do ponto de vista de política pública, reconhecer e agradecer o esforço dos pais na aquisição de vacinas não incluída no Programa Nacional de Vacinações. Porque isto é uma atitude e uma metodologia que pode seguramente tornar de menor risco os movimentos que hoje parecem avançar. Finalmente, deixar uma nota para a possibilidade, perante situações mais complexas, percebermos como é que a bioética se articula com o biodireito e com a biopolítica. A professora Maria José Padrão Neves releva a importância da aproximação da bioética com o biodireito, com a biopolítica, naturalmente fazendo lembrar que a consciencialização de que alguns problemas bioéticos prementes não se situam ao nível da tomada de decisão individual, mas exigem um amplo consenso ético. O ponto de partida é este. Mas, de facto, partir para um grande consenso ético e uma vontade coletiva de ação que, no plano nacional, pode ser naturalmente necessária para melhorar as questões de saúde pública. E, portanto, só uma ação alargada e concertada entre o maior número de pessoas poderá vir a tornar-se verdadeiramente eficaz. Porque a bioética, sendo reflexiva, é naturalmente também, em si mesma, uma necessidade de eficácia. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Filipe Almeida. E agora sim, lançamos as questões aí para esse lado. Queremos ouvir as vossas dúvidas e tentar perceber até que ponto é que este êxito da vacinação tem também alguma resistência. Convido-vos então a colocarem algumas questões aqui aos nossos convidados. Há questões... Aquela senhora lá atrás. O Dr. Filipe Almeida dizia que em mais de 30 anos de carreira
não encontrou resistência, tirando uma mãe que voltou atrás. A pedir para fazer vacinas e quando? E há mais? Doutora, quando é que vêm mais vacinas? Isto é o meu dia a dia. Dificilmente aparece um pai a dizer não quero vacinar os meus filhos. Ficam com muitos problemas de consciência quando querem dar as últimas vacinas e não têm dinheiro para as fazer. No caso dos trigêmeos, que é um bom exemplo. exemplo. Por exemplo. Eu recordo que, enfim, não é exatamente a mesma situação, mas quando estava a formar em pediatria, o professor Norberto dizia muitas vezes, atenção, quando fazem prescrições, porque se fizerem prescrições caras, pode significar uma prescrição de um antibiótico caro para um irmão mais velho, pode significar para o mais novo, em vez de dar leite adaptado, fazer leite de vaca, por não haver dinheiro para aquilo que é necessário. Isto hoje marca-me ainda e fico muito desconfortável quando alguém quer naturalmente vacinar os filhos e não tem recurso, porque de facto hoje é quase incomportável fazer trigêmeos, por exemplo, fazer no programa de vacinações que é possível fazer, torna-se complicado. Temos então já alguém que quer intervir. Eu peço-lhe então para, de uma forma sucinta, colocar todos, e agradeço a questão. também desde já a participação dos convidados nesta apresentação, e a questão que eu tenho a colocar será para os três, dado que falavam sobre perspectivas diferentes, e a minha pergunta também será um pouco a considerar essas abordagens que os três fizeram de diferentes formas. Pegando num determinado assunto que a Virgínia falou, numa certa distinção entre posturas socioculturais que são transversais ao mundo inteiro, e cada vez mais com as migrações a serem efetivas e, por vezes, impedidas, associados também a diversos outros aspectos, de que forma é legítimo ou podemos considerar que é verdadeiro, dado também que o ser humano é um ser biológico em constante mutação, que determinados ou determinadas políticas, tal como o doutor também foi convidado, agora não me estou a recordar do nome. Filipe Almeida, peço não, para... o nosso anfitrião. Dr. Lobo Antunes. Dr. Lobo Antunes falou, ou seja, em que estes assuntos... Pode colocar a questão diretamente, ou seja, de uma forma mais clara, por favor. De que forma estas políticas... faltava-me realmente o que o Dr. Lobo Antunes, peço desculpa, tinha mencionado, que é que há aqui interesses também de indústrias. De que forma, então, com todos estes aspectos socioculturais, interesses, por vezes, políticos e económicos associados, de que forma a legitimidade e também certezas em afirmar que determinadas aplicações médicas ou bioéticas ou biopolíticas ou o que quer que seja, que foram agora no último campo mencionado pelo Filipe Almeida, são, digamos, obrigatórios. Eu compreendo, tal como a Graça mencionou, que em determinadas circunstâncias é inevitável, por vezes, certo tipo de políticas clínicas e de saúde, mas de que forma podemos legitimamente institucionalizar algo legal como obrigatório, face também de cada vez mais a estas migrações e à diversidade imensa de posições intelectuais, tal como a Virgínia também falou, e de outras considerações. E de que forma podemos, então, institucionalizar algo abrangendo a toda uma sociedade e humanidade como legítimo e efetivamente correto para? Muito bem, vamos então passar para uma outra pessoa. Boa noite. Eu sou professora e realmente penso que, em termos de vacinação, não é muito falado nos programas. Às vezes fala-se que se devia de ensinar a Constituição nas escolas e eu penso que se calhar o problema da vacinação deveria ser ainda mais falado.
No 12º ano, na disciplina de Biologia, que é a opção, falava-se, explicava-se aos alunos como é que funcionava o sistema imunitário e aproveitava-se e explicava-se justamente como é que funcionava a vacinação e a importância da vacinação. Como houve necessidade de poupar na educação, então o Ministério resolveu simplesmente diminuir a carga horária da disciplina de Biologia. E isso significa que muitas vezes nem sequer já se consegue dar o sistema imunitário. E, portanto, a questão que eu punha era, não seria de, uma vez que estamos sempre a mudar de programas, se pensar em dar essas matérias no ensino, especialmente no secundário, que é quando ele já tem uma maturidade para perceber como é que funciona o sistema imunitário. Muito bem, muito obrigada. Há aqui mais uma questão à frente. O microfone está a chegar ao pé de si. Primeiro ponto, eu sou pediatra, tenho menos anos de pediatria, obviamente. Quando eu estava a terminar o curso, foi publicado o primeiro grande estudo, em 1998, do Wakefield, que não se disse o nome ainda, mas enfim, no Lancet. E isso é uma coisa perigosíssima, porque foi uma revista científica muitíssimo conceituada. E o que segue, a partir desse primeiro artigo, uma série de movimentos contra a vacinação, e criou-se uma nova filosofia. E até 1998 não tínhamos nenhum artigo científico publicado que relacionava a administração da VASP, portanto, a vacina contra o sarampo, papeira e rubéola, e com o autismo. A partir daí começaram a surgir inúmeros artigos a provar o contrário. E neste momento sabemos que aquele artigo não tem qualquer tipo de fundamento e foi uma fraude. Eu tenho, curiosamente, alguns miúdos não vacinados. E não é por tentativa e técnica de persuasão. Muitas vezes o que acontece é que são segundos filhos em que temos um primeiro filho com autismo. Portanto, eu tenho que explicar aos pais, e às vezes dou sites e links de alguns artigos científicos mais simples, embora alguns pais, que foi referido, até são licenciados e têm cursos superiores, portanto, são pessoas que até têm, às vezes, capacidade para ler alguns artigos científicos mais elaborados, mas é curioso que muitas vezes não consigo. Uma técnica que já utilizei é falar, por exemplo, em relação ao tétano. Nós temos imunidade de grupo. Aliás, as nossas crianças, a nossa população, vive à custa da imunidade de grupo. Esta população que não quer vacinar, os non-vaxxers, como dizem os ingleses. Agora, o tétano, por exemplo, não temos imunidade de grupo. E eu às vezes explico isso e os pais ficam a olhar para mim, é? Digo sim. Vão lá para o Alentejo, para a sua quinta, muito modernos, muito hippies, mas olha que não há imunidade de grupo ao tétano. E o tétano mata. O tétano mata. Segundo ponto, que isto já é a minha pergunta, que eu acho que era importante o professor Filipe Almeida explicar, não é? Como é pediatra, porque que é importante nós vacinarmos as crianças em relação às crianças que não podem ser vacinadas. Porque existem nas escolas crianças que não podem. Eu acho que eu vou deixar para o professor explicar. Porque isso é a nossa consciência social, que é não só proteger os nossos filhos, mas também proteger aqueles que não se podem proteger. E, na realidade, eu tenho muitos pais que não querem vacinar os filhos, mas eu pergunto, olha lá, e você não foi vacinada? Não foi protegida? Está aqui porque provavelmente fez essas vacinas todas. As crianças, mais uma vez, não têm voto, não têm o seu direito à escolha. Quando chegarem à maioridade, vão ter. Mas, na realidade, nós temos que defendê-los. Obrigada. Muito bem, muito obrigada. Exatamente. Acho que para a resposta ser imediata e para não nos esquecermos do que a doutora acabou de dizer, doutor... Sim, eu procurei, enfim, não particularizando, mas quando falei na questão da amizade, foi para fundamentar, do ponto de vista ético, a minha responsabilidade por esses. Ou seja, do ponto de vista ético, eu não posso dizer, como pai, quero lá saber, desculpa a expressão, do outro ou da outra. Não. Eu sou responsável também pelo outro, por este grupo a que o meu filho pertence, do qual ele também é beneficiário, mas em que eu sou também responsável pela cobertura e pela proteção desse grupo dos mais protegidos, aqueles que não têm, de facto, a possibilidade de serem diretamente protegidos. E, portanto, este princípio da proteção, que é, provavelmente, o novo princípio da bioética, ou melhor, o mais recente princípio da bioética, o último a ser desenvolvido, este princípio da proteção vem exatamente nesta linha do que dizia e que eu tentei há bocadinho justificar do ponto de vista ético com esta dimensão de que o outro não me é estranho. Eu sou também responsável por ele. Essa é a objetividade daquilo que eu tentei deixar ficar ali no ar.
Muito bem, doutora Virgínia Calado, sugiro que responda à nossa primeira questão, uma vez que era mais dirigida para si e que se prende exatamente com o facto de institucionalizar ou não a vacinação. Doutora Virgínia. Muito bem. Muito bem. Doutora. Bom, a história da vacinação, ela acompanha em larga medida a história da biomedicina. E é corrente falar-se de uma certa hegemonia biomédica, mas esta hegemonia é uma hegemonia dinâmica, precisa constantemente ser recriada e, de alguma maneira, este exercício que nós estamos a fazer aqui hoje é também um exercício de reforço dessa hegemonia. Relativamente às questões particulares que coloco, eu acho que elas, em relação a Portugal, nós não temos uma vacinação obrigatória. Portanto, à partida, os problemas específicos e os evitamentos que possam surgir de certos grupos, eles podem encontrar acolhimento dentro deste nosso espaço social e político. Agora, a discussão sobre se a vacinação deve ser obrigatória ou não, ela já implica argumentos de natureza filosófica e ética que terão que ser amplamente discutidos antes que haja uma decisão nesse sentido. Mas, portanto, eu diria que, pelo menos em relação a Portugal, todas as apreensões que coloca, elas não têm muita razão de ser, porque não existe essa obrigatoriedade da vacinação. Muito embora, por vezes, exista quase essa ideia de que a vacinação é obrigatória. Portanto, o modo como a vacinação se institucionalizou em Portugal resultou num acolhimento tal e num consenso tal que ela muitas vezes é tida como obrigatória e muitos pais nem se questionam já sobre a possibilidade de vacinar ou não vacinar os filhos. E, portanto, há, digamos que, uma certa ambiguidade neste conceito de não obrigatoriedade da vacinação, porque, muito embora não exista, de facto, a maior parte das pessoas age como se ela existisse e, por vezes, se não têm a possibilidade de vacinar os filhos, sentem até problemas de natureza moral, ética, porque se estão, de alguma forma, a desresponsabilizar do cuidado dos filhos. Doutora Graça Freitas, sugiro que responda à professora que colocava aqui a questão que foi retirado do programa de Biologia tempo para falar também destas questões. Faz sentido voltarmos a pôr no programa do ensino secundário questões tão importantes como a vacinação? Eu tenho, obviamente, um conflito de interesses para responder a esta pergunta e tenho que declarar aqui, concretamente. Há, de facto, creio que muitas matérias que competirão pelo seu interesse, pela sua importância, para fazerem parte dos currículos escolares. Do ponto de vista do sistema imunitário, eu acho que é incontornável, faz parte do entendimento das coisas, perceber-se que existe esse sistema e, se isso for dado, obviamente também faz sentido dar a vacinação como um complemento ou uma forma de, enfim, perpetuar uma memória imunológica de forma algo artificial e, portanto, não através da natureza. E pegando no que disse a sua doutora, ainda há bocadinho, é de facto muito importante este conceito que os pais não têm, ou têm, da imunidade de grupo. Muitos pais estão convictos que os seus filhos, mesmo não vacinados, beneficiam da vacinação dos outros. É ao contrário do que disse o seu professor, não é um ato de amizade, de solidariedade, antes, pelo contrário, é um ato de egoísmo.
Já me têm dito várias vezes, mas para quê? Para que é que eu vou submetê-lo a ter febre, a ter dor, a ter não sei... Porque não há, de facto, risco. Eles não têm risco. E eu dou o exemplo do tétano e digo, olha, mas olha, com o tétano, os cavalos, veja lá, as roseiras, há sempre um risco. E uma vez aconteceu uma história que eu queria partilhar aqui convosco em relação a esta recusa e em relação à falta de informação, que também há. Eu creio que as pessoas não são más, nem querem o mal para os seus filhos. Portanto, há aqui um desencontro de informação. E eu lembro-me de uma senhora que me telefonou e tinha um filho com uns 9 anos, exatamente na escola, 9, 10 anos, todos os anos lhe pediam o boletim de vacinação. A senhora estava convencida até que a vacinação seria obrigatória, depois lá percebia que não, porque a escola não a conseguia de facto obrigar, mas todos os anos a escola insistia. Ela então telefonou-me a queixar e disse-me assim, olha lá, fale lá para a escola, onde anda o rapaz, porque eu já não os consigo ouvir. Todos os anos, já é a terceira vez que eu matriculo, eles querem que eu leve o boletim, querem que eu vacine. Eu não vacino, eu vou vacinar, porque ele não corre nenhum risco. Eu não o quero sujeitar a ter febre, nem dor, nada disso. É meu filho e eu não quero que ele tenha nenhum efeito secundário. Bem, eu tentei persuadir a senhora de todas as formas que vocês possam imaginar. Ela manteve-se irredutível. Até que fui para a imunidade de grupo e disse, olha, então está bem, deixe lá, não vacina, mas daqui a uns anos, quando ele tiver 18 anos, já, enfim, pega no passaporte e vai para um país qualquer, olha, vai para país da Ásia, da África, alguma coisa qualquer, e portanto, nessa altura, não se esqueça de lhe dizer que ele vai para um sítio onde não vai beneficiar da imunidade de grupo, portanto, vai apanhar aí umas 13 doenças nesse mês de férias. Pronto, e lá nos despedimos, a senhora, enfim, não achou piada nenhuma aquilo, eu despedi-me educadamente e nunca mais me lembrei do assunto, até que daí uma semana passam outra vez, a senhora disse, bem, isto não me vai correr bem. E diz-me ela assim, olhe, é para lhe dizer que vacinei o rapaz. Pimba, desligou-me o telefone. Acabou por entender. Portanto, tudo o que faça parte desta pedagogia, das pessoas estarem informadas, de perceberem porque é que isto ocorre, de que é um ato que é de bondade para com os seus, mas também para com a sociedade. E que, de facto, é um ato que também beneficia da bondade dos outros, daqueles que se vacinaram, e por isso é que nós temos imunidade de grupo. Acho que esse entendimento é muito importante. E sou sensível às questões pedagógicas nas escolas, como sou muito sensível ao que foi aqui dito por ambos, que de facto, se calhar às vezes o que nos falta é um bocadinho mais de capacidade de informar ou de tirar as tais dúvidas que referia, ou de explicar qual é o racional e o emocional e o solidário e o bem da questão, e não deixar as pessoas sem uma resposta, porque eu concordo consigo, pode haver uma exceção, mas não é de facto um ato maldoso, e a associação com o autismo é muito infeliz. De facto, a vacina da VASP, para o sarampo, para a otiite e a rubéola, era dada antes aos 15 meses de idade, que é mais ou menos a altura em que se começa a fazer o diagnóstico do autismo. E havia uma associação temporal. E também há aqui uma questão que é muito delicada, que é quando um pai, de facto, tem um filho com uma determinada situação e que temporalmente esteve ligado à outra, se calhar é-lhe muito difícil ultrapassar para o segundo ou para o terceiro filho esse medo que terá. Mas são questões muito complexas, de facto, têm a ver com o nosso bem individual e com o nosso bem social. E até que ponto é que nós protegemos os outros, mas também somos protegidos pelos outros, de facto, porque beneficiamos de estar num sítio do mundo onde há tal imunidade de grupo, que leva a que eu, se não me vacinar, mas os senhores estiverem todos vacinados, enquanto eu estiver aqui neste mundo protegido, não me acontece nada. Depois, quando sair, logo se vê. O que é que acontece? Vamos ver o que é que acontece aqui na plateia. Só temos tempo para mais uma ou duas questões. Já. Professor. Boa tarde. Eu gostaria de fazer um comentário e também uma pergunta, porque em relação ao que a doutora Virgínia falou, em relação a um grupo de determinadas pessoas ligadas ao movimento macrobiótico que se opunham, mas que tinham bastantes conhecimentos.
E também em relação àquilo que aquela senhora falou ali há pouco, em relação ao desenvolvimento, à publicação de imensos supostos estudos que provam o malefício das vacinas. Acontece que há vários movimentos empenhados em publicar desinformação sobre o benefício das vacinas. A minha questão prende-se exatamente com a ligação filosófica em relação ao campo da macrobiótica, ou até mesmo das terapias ditas alternativas, porque há algumas, elas regulamentadas em Portugal atualmente, que se opõem claramente à vacinação. A minha questão era o que é que acham em relação a essa problemática. Obrigada. Muito bem, e antes do microfone chegar aqui o professor Lobo Antunes, porque está aqui em baixo e também quer falar, convidava-vos a responder a esta questão que é tão pertinente. As medicinas alternativas acabam por sugerir outras possibilidades? Precisamos da evidência científica e essa está por ser provada, não é? Portanto, enquanto não os fizer, não podemos sujeitar a riscos que não estejam devidamente, situações que não estão provadas e, portanto, não é legítimo suspendermos aquilo que é uma aquisição cultural e social do ponto de vista de saúde pública perante o risco de sem saber o que vai acontecer ou não. Não é possível. Doutora Graça, quer acrescentar? Não, eu concordo com o que foi dito, obviamente. É muito importante, e também respondendo ao que há bocadinho disse, as coisas têm que ser estudadas, têm que ser pensadas, tem que se procurar a melhor evidência disponível, tem que se estar aberto a outras evidências que às vezes surgem, mas de facto devemos tentar minimizar o risco, que é disso que se está aqui a falar, sobretudo quando se fala de crianças, e de facto de um poder que é exercido sobre elas que ainda não conseguem decidir. E, portanto, há critérios que nós nos impomos a nós próprios enquanto pessoas da ciência, mas pessoas também das humanidades, que têm a ver com, de facto, tem que haver o cumprimento de alguns critérios para podermos tomar algumas decisões, nomeadamente na área da vacinação. Porque enquanto na doença o ser está doente e necessita de um tratamento, as vacinas, paradoxalmente, administram-se na altura em que os seres humanos estão mais saudáveis. Porque quando têm uma constipação, as pessoas atrasam a vacinação uma semana até ficar bom. Portanto, é no auge da sua saúde que se vai administrar um produto que até é biológico e que até vai alterar o património imunitário para todo o sempre. Portanto, não é bem tomar um paracetamol que daí a umas horas não deixa memória no nosso corpo. Portanto, é uma questão complexa e que levanta, do ponto de vista dos profissionais, e isso eu gostava que a plateia tivesse, enfim, esta certeza de que, quer a nível individual, entre os pediatras, os médicos em geral, a nível das enfermeiras que administram vacinas, ou de quem toma decisões para grupos grandes, que é o caso das pessoas que trabalham comigo, temos que ponderar muito bem toda a evidência disponível, os riscos, os benefícios, obviamente os custos, o dinheiro. Há uma coisa que se chama custo-oportunidade. Se eu tiver, como dizia há bocadinho, se eu gastar todo o meu dinheiro a comprar um antibiótico muito caro e se ficar sem dinheiro nenhum para leite, ora, isso é grave. E se isso é grave no plano individual, também é grave no plano social. Nós temos que fazer escolhas em termos de um bem que é muito escasso, que é o financiamento, e por isso é que às vezes se leva mais tempo a estudar, porque temos que saber, partir de uma base sólida do que é a verdade epidemiológica, tanto quanto é possível conhecê-la, e de prever, modelar matematicamente qual será o impacto em termos de ganhos de saúde para o indivíduo e para a população em geral da introdução de uma nova vacina. E eu recordo que a decisão às vezes não é fácil, porque nós estamos não numa decisão bilateral ou num triângulo, com uma pessoa concreta à nossa frente, sobre a qual podemos decidir, mas estamos a fazer a tal receita universal para 90 mil nascidos ano. Quando dizemos, olha, agora leva a vacina X, aos 2 meses de idade a primeira dose, a segunda dose aos 4, aos 6, estamos a fazer isto para uma população anónima de milhares e milhares de pessoas. Obviamente que, felizmente, depois há a mediação dos médicos que as assistem, há a mediação das enfermeiras, obviamente que há a mediação de profissionais de saúde que podem tirar dúvidas. Mas é uma decisão que é muito complexa, que tem que ser baseada
em critérios de boa ciência, diria eu, de boa governação dos bens públicos, de bom senso também, de bastante humanidade. São decisões complexas e fico muito grata por ouvir outras visões e por ter ouvido aqui os colegas de painel fazerem outras abordagens, porque de facto a situação não é tão simples como os meus 10 ou 15 minutos pareceram demonstrar. São situações altamente complexas e nós tentamos isso, creio que ficaram, enfim, cientes, fazer o nosso melhor e fazendo o melhor implica estudar, ver como é que as coisas acontecem, como é que poderão acontecer em função da introdução de uma nova vacina num programa de vacinação universal. Muito bem, professor Lobo Antunes. Muito obrigado. Quero agradecer, enfim, tudo o que nos ensinaram esta noite, mas queria chamar a atenção muito brevemente, e para concluir eventualmente a reunião, a alguns aspectos de ética que não foram inteiramente cobertos pelas exposições aqui feitas hoje. Por exemplo, disse a senhora doutora Graça Freitas, disse que quando há uma epidemia, corre-se a fabricar uma vacina. Ora, acontece que, pelo menos numa fase inicial, as vacinas não chegam para todos. Isto foi muito aparente nas últimas epidemias de gripe. E, portanto, um problema ético é a quem se vai dar a vacina. Isto joga com o princípio ético da justiça. E pode-se argumentar, por exemplo, que os profissionais de saúde devem ser dos primeiros a receber. Isto pode ser uma perspectiva, à primeira vista, egoísta, mas nós precisamos que eles sejam sãos para tratar dos doentes. E depois, a seguir, crianças, mais idosos ou, pelo contrário, os mais novos. Portanto, o princípio da justiça tem que olhar sem complexos para a necessidade, em algumas circunstâncias, quer racionalizar, quer racionar. Quando há pouco foi dito que alguns ricos têm acesso a vacinas que os pobres não dispõem, é evidentemente que isto é uma violação do princípio de justiça, que é um princípio fundador da ética. O problema é que a autonomia abafa tudo e abafa demais. E a autonomia exerce de uma forma positiva, ou seja, eu quero isto, nomeadamente eu quero que seja despenalizada a eutanásia, por exemplo, como a afirmação de um direito, ou posso, pelo contrário, dizer eu não quero isto, como no testamento vital, em que dizer não quero isto, não quero aquilo, não quero aquilo outro, ou não quero vacinas. E, portanto, não é o único princípio. E se calhar, nós vamos ter que reduzir a autonomia e o consentimento informado, que é um problema muito mais complicado do que parece, e sobre isso eu não vou alongar agora, mas pode chegar à altura em que nós temos que fazer uma escolha e que temos que entrar com tudo isto no jogo e que as pessoas percebam. Há bocado a minha parceira do lado, a doutora Margarida, falou nas crianças que não podem ser vacinadas. E o Filipe não chegou a dizer quem são, mas eu posso dizer que são, por exemplo, doentes oncológicos, crianças oncológicas, e o cancro é tratável e curável nas crianças. Portanto, seria de elementar solidariedade, olhar para estas crianças de tal forma que aumentemos do possível a possibilidade de sobreviverem naquilo que é uma luta terrível, no qual muitas vezes saem vencedoras. Crianças imunodeprimidas, etc. Portanto, o professor Filipe Almeida chamou a atenção para uma ética europeia, que de alguma forma contrasta com o principialismo anglo-saxónico. E, efetivamente, é preciso mais sensibilidade para a ética dos sentimentos, para a compaixão, para a solidariedade, etc., que tem que estar muito presente nesta discussão sobre as vacinas. E, finalmente, há uma outra questão ética que é muito importante, diz respeito ao conflito de interesses. Quando foi a última epidemia de gripe, os advogados do tamoxifeno e não sei o quê, estavam ligados intimamente, de várias maneiras, através de sociedades a que pertenciam, que eram financiadas pela indústria das vacinas. E, portanto, o conflito de interesse era brutal.
E basta ir ao Congresso de Pediatria, que eu não vou, mas tenho pessoas que vão, uma delas está aqui ao meu lado, a publicidade das vacinas ou das empresas que fazem vacinas, simpósios e coisas de outra natureza, ou então muito orientadas, geralmente com lautos almoços, em sessões de sábado de manhã, em que a família vai agradavelmente, e que, de facto, eu percebo que eles têm que fazer isto porque alguém tem que fabricar e descobrir novas vacinas. E, de facto, não é só o autismo. As vacinas têm alguns efeitos secundários excepcionais. E, portanto, algumas indústrias, grandes firmas, afastaram-se da investigação e produção de vacinas pelos riscos de processos que algumas vezes são de muitos milhões em várias circunstâncias. O governo americano resolveu a situação, de alguma maneira, estabelecendo limites nas indemnizações e, ao mesmo tempo, criando um seguro nacional. Ou seja que alivia a companhia e a indústria do ónus de ter eventualmente que pagar indemnizações. Portanto, isto é uma matéria, como muitas outras nas ciências da vida, que convoca muitas consequências e brutais. Mas claro que cada um de nós que foi vacinado na criança, quando olha para o braço ou para a coxa, tem a marca da vacina e fica para o resto da vida, nunca mais esquece o que representou ser vacinado contra a varíola, ter aqui um enorme bubão, até desaparecerem mais a crosta, e era aquilo que nós passávamos, era um ritual de passagem. Muito obrigado. Obrigada a nós. As vacinas deixam marcas que ficam para a vida, nem que seja para nos proteger, obviamente, principalmente para nos proteger, e atendendo à hora, já não é possível aceitar mais perguntas. Eu deixo aqui um desafio à direção. Ficou aqui no ar algumas questões que merecem dar continuação ao debate. Quem sabe, no final das vossas sessões, dos vossos dias Cs, surja outra oportunidade para a vacinação, e mais aqui do ponto de vista da justiça de quem deve ou não levar a vacina quando uma situação complexa se atravessa na nossa frente. Da minha parte, muito obrigada. Eu deixo também a promessa que no Retratos da Saúde, em breve, abordarei também esta questão, a vacina, do ponto de vista da saúde e não da ética. Obrigada.